Convidei minha família para observar minha cirurgia. Meu filho disse: cirurgia para velha? Melhor ir pro caixão. Minha filha respondeu: não vai dar, temos compromisso. Meu marido correu a mensagem e disse: melhoras aí. Eu sorri e disse: tudo bem, eu entendo. Naquela noite, enquanto eles estavam numa pizzaria, minha filha abriu o jornal da TV e congelou. Mas o que é isso? Meu nome é Dona Adélia, tenho 65 anos e estou prestes a contar uma história que, com certeza, você não ouviu antes. A vida me ensinou muitas lições ao longo dos anos e, apesar das dificuldades, sempre soube dar a volta por cima. Mas, como toda história, a vida tem suas surpresas. Algumas boas, outras nem tanto. Tudo começou em um dia qualquer, com uma decisão que eu tomei e que acabou mudando a forma como minha família me vê. Eu sou uma pessoa de poucas palavras, mas quando algo me incomoda, gosto de resolver da minha maneira. Como uma mulher que sempre trabalhou e cuidou da casa, eu nunca imaginei que fosse precisar de algo tão drástico. Porém, após vários anos de saúde fragilizada e com problemas nos ossos, decidi finalmente que era hora de fazer uma cirurgia. Não era nada grave, mas era algo que precisava ser feito. Não sou de me vitimizar, então decidi não esconder nada. Quando dei a notícia para minha família, pensei que seria um alívio. Ao invés disso, o que aconteceu foi um verdadeiro desfile de piadas e comentários sarcásticos. Eu estava me preparando para uma cirurgia simples, e meu filho, sempre com seu jeito irreverente, não perdeu a oportunidade de soltar sua pérola. Cirurgia para velha? Melhor ir pro caixão, né, mãe? Ele disse com aquele sorriso sarcástico que tanto o caracteriza. Eu sabia que ele não estava sendo maldoso, mas ele sempre foi do tipo brincalhão, que adora fazer graça, principalmente quando o assunto é algo sério. Minhas duas filhas estavam ali também, e o comentário de meu filho não passou despercebido. Elas começaram a rir, e eu não sabia se ria com elas ou se as repreendia. A mais velha, sempre muito pragmática, tentou aliviar a situação. Ah, mãe, já estamos com compromissos. Vai ficar para a próxima cirurgia, né? Minha filha, que sempre teve essa forma de ser pragmática e meio insensível, parecia não entender o quão importante isso era para mim. Eu, por outro lado, apenas sorri e balancei a cabeça, tentando esconder a decepção. Estava claro que ninguém ali estava levando a sério. Eu realmente não me importava muito com o que pensavam, mas aquela reação me fez refletir sobre como a minha família tratava certas questões. A cirurgia em si não era nada assustadora, mas o fato de ninguém levar a sério me deixou um pouco magoada. Talvez fosse só minha idade, ou talvez a pressa da vida moderna os fizesse esquecer que eu também tenho minhas fragilidades. Melhoras aí, mãe. Meu marido, sempre apático, disse de longe, sem olhar para mim. Ele estava mais preocupado com a televisão e com o futebol que assistia do que com o que realmente estava acontecendo. Eu sabia que ele se importava, mas não sabia se ele entendia o quanto aquilo significava para mim. No fundo, eu queria que ele tivesse vindo até mim, me apoiado de alguma forma, mas ele preferiu se manter na zona de conforto. Eu olhei para todos eles, sentindo uma mistura de frustração e carinho.
Eles eram minha família e eu os amava. Mas em momentos como esse, eu me sentia invisível, como se a minha saúde, as minhas necessidades, não fossem prioridade para eles. Sorrindo para eles, tentei amenizar o clima. Tudo bem, eu entendo. Não é para tanto. Aquelas palavras saíram de minha boca, mas na verdade não foram ditas de coração. Eu estava me machucando, mas não queria demonstrar. Eu não queria parecer fraca para eles. Naquela noite, como de costume, a família decidiu sair para jantar. Eles escolheram uma pizzaria, o lugar favorito de todos. Eu não estava com vontade de sair, mas sabia que era importante para eles, então resolvi acompanhá-los. Durante o jantar, todos pareciam felizes, rindo e conversando, sem sequer lembrar o que eu estava prestes a enfrentar no dia seguinte. Enquanto eu observava minha família se divertindo, tentando ignorar a dorzinha que sentia, minha filha mais nova pegou o jornal da TV, como de costume, e começou a folhear. De repente, algo na capa do jornal chamou sua atenção. Ela parou de falar e ficou com o rosto pálido. Todos ao redor dela perceberam e olharam, curiosos. Ela engoliu seco e exclamou assustada: "Mas o que é isso, mãe?" Ela congelou. O que ela estava vendo eu não sabia. Todos se voltaram para a tela e um frio percorreu minha espinha. O que estava acontecendo? O que havia naquele jornal que estava deixando minha filha tão impactada? O que minha filha estava vendo naquele jornal parecia ter o poder de parar o tempo. Todos nós, que estávamos distraídos com nossas pizzas e risadas, imediatamente nos voltamos para ela, que agora segurava o jornal com as mãos trêmulas. Eu olhei para o rosto dela e vi a expressão de pânico, o tipo de expressão que ninguém quer ver no rosto de um filho. Ela virou o jornal para mim e foi como se o chão sumisse sob meus pés. Na capa, a foto que se destacava era a de uma mulher idosa, com os olhos cobertos por bandagens, com a legenda dizendo: "Cirurgias estéticas para idosos. Casos de complicações mortais aumentam." Meu coração deu um salto. Eu não sabia o que pensar. A imagem parecia uma ironia cruel, quase como se o destino estivesse rindo de mim. Eu, que estava prestes a passar por uma cirurgia, vi ali, estampada na capa do jornal, o meu maior medo: complicações cirúrgicas fatais em pessoas mais velhas. O medo e a ansiedade que eu havia tentado esconder apareceram agora, em toda a sua força. Isso não pode ser real!" Minha filha exclamou, olhando para mim com uma mistura de choque e preocupação. Eu a tranquilizei, tentando não demonstrar o pânico que começava a se instalar em meu peito. "Está tudo bem, querida. Isso não tem nada a ver comigo. É só sensacionalismo." Mas a verdade é que naquele momento o medo tomou conta de mim. Eu estava com medo da cirurgia. Eu não queria admitir, mas era a verdade. Eu havia minimizado minha situação, tentando ser forte para minha família, mas ali estava a realidade em toda a sua crueza. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem daquela mulher, coberta de bandagens, me perseguia. Como eu poderia estar tão despreparada para o que estava prestes a acontecer? Era como se minha própria mortalidade tivesse batido à porta, e eu não sabia como lidar com isso. Amanhã seria o grande dia.
A cirurgia estava marcada e eu precisava estar preparada. Mas antes disso, havia algo que eu precisava fazer. Eu precisava reunir forças para enfrentar meus próprios medos, para me preparar para o que estava por vir. A noite parecia interminável. Eu deitada na cama, tentando dormir, mas as palavras do jornal ainda ecoavam na minha mente. Como eu pude ser tão imprudente ao não considerar o risco que a cirurgia representava? Eu sabia que era uma cirurgia simples, mas agora, vendo aquele jornal, tudo parecia incerto, e meu medo tomou proporções que eu não sabia que tinha. Quando a manhã chegou, eu não estava preparada para o que viria. A cirurgia estava marcada para o meio da tarde, e eu ainda não havia falado com ninguém sobre o medo que estava me consumindo. Eu tinha me acostumado a ser forte, a mostrar que estava em controle das situações. Sempre fui a matriarca da família, aquela que resolve tudo com um sorriso e palavras de incentivo. Mas naquela manhã, me senti vulnerável. Algo dentro de mim me dizia que não seria apenas uma cirurgia simples, e se algo acontecesse? E se eu não saísse da mesa de operação? Tudo isso me invadiu como uma onda e não sabia como lidar com esses sentimentos. Enquanto me preparava para ir ao hospital, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes: pedir apoio. Não queria enfrentar tudo aquilo sozinha, apesar de meu orgulho de sempre ser a pessoa que cuida dos outros. Encontrei meus filhos, que estavam preparando o café da manhã, e fiquei ali por alguns minutos, em silêncio, antes de falar. Filhos, eu quero que me acompanhem hoje. Estou com um pouco de medo. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, mas a sinceridade estava ali. Não pude esconder. Eles me olharam com surpresa. Nunca os tinha mostrado um lado tão vulnerável de mim, mas senti que era o momento de ser honesta. O medo de partir dessa vida, de deixar para trás tudo o que construí com tanto esforço, estava me consumindo, e eu precisava que eles soubessem disso. Meu filho, que sempre foi sarcástico, agora parecia um pouco mais sério. Ele se aproximou, colocando uma mão no meu ombro. Mãe, você sempre nos ensinou a ser fortes. Vai dar tudo certo, vai ver. Mas claro, se você quer a gente por perto, estamos com você. Minha filha, a mais prática e pragmática, também foi até mim, mas com um olhar preocupado. Ela sempre foi aquela que não se emocionava facilmente, mas eu via a compaixão em seus olhos. Vai dar tudo certo, mãe. A cirurgia é simples e você é forte. A gente te ama e se precisar de algo, estaremos aqui. As palavras deles, embora gentis, não me tiraram o peso do medo. Na verdade, aquilo só me fez sentir ainda mais vulnerável. Eu estava acostumada a ser a forte, a ser a rocha para minha família, e agora, aqui estava eu, precisando de consolo. Eu sabia que tudo o que eles falavam era para me acalmar, mas algo dentro de mim ainda não estava em paz. Ao chegarmos ao hospital, a atmosfera já era diferente. O cheiro do álcool e das desinfecções, o som das máquinas e das pessoas se movimentando apressadas, tudo aquilo me fazia sentir ainda mais a fragilidade da vida. Como uma pessoa pode, em um piscar de olhos, se tornar vulnerável a algo tão simples quanto uma cirurgia? Como pudemos viver nossas vidas tão seguros de que nada iria nos acontecer, até que uma situação simples nos coloca frente a frente com a realidade da mortalidade?
Eu fui chamada para me preparar para o procedimento. A equipe médica foi muito atenciosa, me explicando cada detalhe do processo. Mas, mesmo com toda a preparação, minha mente continuava a voltar para o que vi na TV, para a imagem daquela mulher coberta de bandagens. E se acontecesse algo comigo? E se eu fosse a próxima? Durante a espera, algo curioso aconteceu. Ao meu lado, uma senhora mais velha começou a conversar comigo. Ela parecia ser alguém que já havia passado por muitas cirurgias e seu sorriso era reconfortante, como se ela soubesse o que eu estava sentindo. Filha, eu sei que o medo é grande, mas a vida é feita de desafios. A gente não pode deixar o medo nos paralisar. Não se preocupe tanto com o que pode dar errado, e sim com o que pode dar certo. As palavras dela, simples e diretas, me trouxeram uma sensação de paz que eu não estava esperando. O que ela dizia fazia sentido. Eu sabia que o medo é natural, mas também sabia que não poderia deixar ele me consumir. Eu já estive onde você está e sobrevivi. Vai ser assim com você também. Confie em si mesma e nas pessoas ao seu redor. Às vezes o que precisamos é apenas de um pouco de fé. Ela completou com um olhar suave e caloroso. Eu não sabia o que ela via em mim, mas suas palavras me tocaram profundamente. A confiança era algo que eu precisava encontrar dentro de mim mesma e ela me deu essa força. Foi como se, naquele momento, ela fosse uma espécie de anjo, oferecendo-me um pouco de alento em meio ao turbilhão de emoções que me invadiam. Finalmente, o momento da cirurgia chegou. Eu estava pronta para entrar na sala, mas meu coração ainda batia rápido e as mãos suavam. Olhei para os rostos dos médicos e enfermeiros, tentando encontrar alguma segurança naqueles rostos profissionais. Uma enfermeira se aproximou e me deu uma palavra de conforto, dizendo que tudo ficaria bem. Mas no fundo, o que eu precisava mesmo era acreditar nisso. Antes de ser levada para a sala de cirurgia, pedi um momento para meus filhos. Eles estavam ali, esperando, mas eu sabia que tinha que me despedir deles de uma forma mais tranquila. Não sabia se voltaria a vê-los, e aquela sensação de incerteza me fez dizer algo que nunca imaginei que diria. Filhos, eu amo vocês. Não importa o que aconteça, me lembro de cada momento que passamos juntos. Foi uma vida boa. E se eu não voltar, saibam que eu sempre vou estar com vocês. Eles me olharam surpresos, como se não entendessem o porquê de eu estar falando aquilo. Mas eu precisava falar. A vida nunca é certa, e isso era algo que eu finalmente tinha entendido. Enquanto me preparava para ser levada para a sala de cirurgia, o medo ainda estava presente, mas agora eu sentia uma paz estranha. Aquelas palavras da senhora mais velha, a confiança que estava tentando reconstruir, tudo isso me ajudou a encontrar algum alicerce dentro de mim. Eu sabia que o futuro era incerto, mas por mais que fosse difícil, eu estava pronta para enfrentar o que viesse. O tempo parecia se arrastar enquanto eu era levada para a sala de cirurgia. Cada passo era mais pesado do que o anterior, como se o universo estivesse me pedindo para refletir sobre tudo o que fiz até agora. O medo ainda me consumia, mas, de alguma forma, eu estava começando a aceitar o que fosse acontecer. Não estava mais pensando nas complicações, nem no risco. Estava apenas tentando me concentrar na esperança de que, ao final, eu sairia dessa mais forte.
Lembrei das palavras da senhora na sala de espera. A vida é feita de desafios. Talvez fosse exatamente isso que eu precisasse lembrar agora. Era um novo começo, uma nova fase que eu estava prestes a entrar. Eu sabia que o risco era real, mas também sabia que de alguma forma as coisas iriam se resolver. A sala de cirurgia estava iluminada e os médicos estavam em posição, prontos para começar. A anestesia começava a fazer efeito e antes que eu percebesse, estava adormecendo, entregue aos cuidados da equipe médica. Quando acordei, algo estava diferente. A dor não era tão intensa quanto eu esperava, mas o vazio era inconfundível. Eu estava em uma sala de recuperação, com os monitores fazendo bips regulares ao meu redor. A sensação de ter passado por algo tão grande, algo que eu temia tanto, agora parecia um alívio. Mas o que realmente me fez ficar alerta não foi a sensação de ter saído da cirurgia, mas a visita inesperada que tive logo depois. Meus filhos, todos sentados ao meu redor, estavam com os rostos um pouco mais sérios do que o normal. Eu percebi então que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. Minha filha mais velha se aproximou primeiro. Ela estava olhando para o chão, visivelmente tensa, e eu sabia que algo a estava incomodando. Mãe, tem algo que você precisa saber. Ela disse com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Ela parecia preocupada, mais do que o normal. Algo aconteceu enquanto você estava na cirurgia. Algo que é melhor você saber agora. O que estava acontecendo? Eu tentei me sentar, mas minha cabeça estava girando ainda pela anestesia. Mesmo assim, eu precisava saber. O que poderia ser tão urgente que eles não haviam me contado até agora? Ela hesitou por um momento antes de continuar. Enquanto estávamos na pizzaria, antes de sua cirurgia, eu vi uma notícia no jornal e não consegui deixar de olhar. Aconteceu algo no hospital, algo envolvendo pacientes com complicações semelhantes à sua. Eu sei que você tem muitos amigos no hospital e isso pode ser mais sério do que imaginamos. Minhas mãos começaram a suar. O que ela estava dizendo? Não podia ser verdade. Será que havia algo errado? Eu tentei me acalmar, mas o pensamento começou a me consumir. O que estava acontecendo? Meu filho, que tinha sido o mais sarcástico sobre a cirurgia, agora estava sério. Ele parecia entender a gravidade do que minha filha estava tentando me contar. Mãe, não sabemos todos os detalhes ainda. Mas o jornal falava de uma série de complicações graves em cirurgias semelhantes à sua. O problema é sério e pode ter afetado outras pessoas também. Eu não queria te preocupar, mas agora que você está acordando, é melhor você saber. O medo tomou conta de mim. Como assim? Complicações graves? Mas a cirurgia não era simples? Como isso poderia acontecer? Eu queria ignorar tudo o que estava ouvindo, mas sabia que não podia. Eu tinha que entender o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos de silêncio, minha filha pegou o celular e mostrou para mim a página do jornal. A notícia estava estampada ali, claramente visível para todos. Era uma matéria sobre complicações cirúrgicas em idosos, com várias histórias de pacientes que passaram pelo mesmo procedimento que eu e que tiveram reações adversas graves. O título era claro: Cirurgias com complicações mortais em pacientes idosos aumentam.
O que os hospitais não estão te dizendo? Eu congelei. Meu coração disparou. Aquela foto, as histórias, tudo aquilo parecia um pesadelo. Eu estava ali, logo após a minha cirurgia, tentando lidar com a ansiedade e a recuperação, e agora tinha essa bomba caindo em cima de mim. Como isso era possível? Eu sabia que, por mais que minha família estivesse tentando me proteger, agora eu precisava saber mais. Não podia continuar sem entender os detalhes. Eu não poderia ficar à mercê de um risco tão grande, não mais. Olhei para meus filhos, meus olhos estavam marejados, mas eu precisava ser forte. Eu preciso saber mais sobre isso agora. Preciso falar com o médico, com quem fez a minha cirurgia. Isso não pode ser ignorado. Eles concordaram, mas também estavam visivelmente preocupados. Eu sabia que a situação estava fora de controle e não poderia mais ficar inativa. O medo era real, mas o que mais me assustava era não saber a verdade completa. A enfermeira entrou na sala para verificar meu estado e eu a parei imediatamente. Eu preciso falar com o médico que fez minha cirurgia agora. Há algo muito errado e não podemos esperar. Ela me olhou com um sorriso educado, mas sua expressão estava tensa. Eu sabia que, em algum lugar, essa história estava indo muito além de um simples susto. A senhora precisa descansar, mas vou comunicar ao seu médico. Ele virá em breve. Ela disse, tentando tranquilizar, mas por dentro ela sabia que havia algo sério acontecendo. A preocupação estava estampada em seu rosto. Eu respirei fundo. O que quer que estivesse acontecendo, eu precisava enfrentá-lo com coragem. Não podia ser uma vítima das circunstâncias. Eu precisava lutar por minha vida. Enquanto aguardávamos a chegada do médico, meu filho me olhou com um olhar sério e direto. Mãe, o que aconteceu na cirurgia? A gente não sabia disso, não esperávamos. O jornal não deixa espaço para dúvidas. Eu apenas olhei para ele e dei um sorriso nervoso. Eu também não sei o que está acontecendo, filho. Mas vou descobrir e, se houver algo errado, vou lutar até o fim. Eu sabia que o futuro era incerto, mas agora, mais do que nunca, eu precisava ser forte para minha família e para mim mesma. O que quer que acontecesse, eu não poderia deixar o medo me controlar. O ar na sala de recuperação parecia mais denso, como se o próprio ambiente estivesse carregado de ansiedade. Eu não sabia exatamente o que esperar quando o médico chegasse, mas uma coisa era certa. Eu precisava entender a fundo o que estava acontecendo. O susto que minha filha teve ao ver o jornal, as palavras de preocupação que meu filho me disse, tudo aquilo me deixava cada vez mais inquieta. Como podia ser que algo tão simples, uma cirurgia que eu pensava ser trivial, fosse envolvida em um escândalo tão grande? Minha mente não parava. Eu sabia que a cirurgia que eu havia feito era teoricamente simples e de baixo risco, mas a imagem da mulher na capa do jornal, coberta por bandagens e com um título alarmante sobre complicações em cirurgias de idosos, não me saía da cabeça. Meu coração acelerou novamente. Eu só queria respostas. Eu sabia que poderia ser algo exagerado, algo de sensacionalismo, mas uma parte de mim não conseguia ignorar o medo que crescia a cada momento. Foi então que o médico entrou.
Ele parecia calmo, mas sua expressão estava séria, como se ele soubesse que eu não estava ali apenas para recuperar minha saúde, mas para entender a verdade. Ele me olhou com um leve sorriso, mas sua postura não era tão descontraída quanto o habitual. "Bom dia, Dona Adélia. Como está se sentindo?" Ele perguntou, observando atentamente os monitores ao meu redor. "Estou bem, mas há algo que preciso entender. Algo que vi no jornal e que está me deixando muito preocupada." "O que está acontecendo com as cirurgias como a minha? Meu filho e minha filha viram uma matéria sobre complicações graves e não pararam de falar nisso." O médico me olhou por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Ele sabia que eu não estava apenas preocupada com minha recuperação, mas com as implicações do que minha cirurgia poderia ter gerado. "Dona Adélia, eu entendo sua preocupação. A cirurgia que a senhora fez é realmente simples e segura." No entanto, como em qualquer procedimento existem riscos. Eu posso assegurar que o risco de complicações é muito baixo e estamos acompanhando tudo de perto. Ele disse, mas sua voz não tinha a mesma convicção que sempre teve. Eu sabia que ele estava tentando me acalmar, mas a apreensão em seus olhos não passava despercebida. Mas e o que vi no jornal? Complicações mortais, aumento dos casos. Isso não é algo que pode ser ignorado, não é? Eu insisti, minha mente agora focada no que havia lido. Eu queria saber se havia alguma ligação entre as notícias e o que eu estava prestes a enfrentar. O médico suspirou e se sentou ao lado da minha cama, como se preparasse para uma conversa mais séria. Ele parecia preocupado, mas também estava tentando manter a calma. A verdade é que complicações em cirurgias estéticas para idosos, como a que você fez, não são comuns, mas elas acontecem. Em raros casos, complicações graves podem surgir, mas, por favor, entenda que isso é uma minoria de casos. Ele fez uma pausa e me olhou nos olhos. O que está acontecendo nos hospitais é que há uma crescente busca por procedimentos estéticos em pessoas mais velhas, e com isso, o risco também aumenta, mas a grande maioria dos pacientes se recupera sem nenhum problema. Eu entendo que você esteja preocupada, mas no seu caso, o risco é mínimo. Eu o observei em silêncio, tentando processar suas palavras. Eu sabia que ele estava tentando me tranquilizar, mas de alguma forma sua fala não me deu a certeza que eu buscava. A dúvida ainda estava ali, presa em meu peito, como se um pedaço de mim estivesse em alerta. Então você está dizendo que estou bem, que a cirurgia foi bem-sucedida e que eu posso esperar uma recuperação tranquila? Perguntei, ainda incerta. Ele sorriu, mais confiante agora. Exatamente. Sua cirurgia foi um sucesso e não há motivos para preocupação. Vou pedir para monitorar você mais de perto nas próximas horas, apenas para garantir que tudo esteja em ordem, mas eu tenho total confiança de que sua recuperação será tranquila. Eu fechei os olhos por um momento, tentando me convencer de que estava tudo bem. Mesmo com o alívio que suas palavras trouxeram, o medo de algo dar errado ainda estava ali, como uma sombra que não queria se afastar. Naquele momento, algo dentro de mim começou a se acalmar, mas a desconfiança não se dissipou totalmente. Eu sabia que, embora tudo parecesse bem, a vida tem maneiras de nos surpreender, e às vezes os imprevistos surgem quando menos esperamos.
O médico me deixou sozinha por alguns minutos para permitir que eu descansasse, mas o turbilhão de pensamentos na minha mente não diminuía. Eu sabia que agora o mais importante seria me concentrar na minha recuperação. Preciso descansar, preciso me curar, mas a verdade é que eu não conseguiria simplesmente ignorar os sentimentos conflitantes que surgiram depois daquela notícia no jornal. Eu estava pronta para aceitar que a cirurgia havia sido um sucesso, mas ainda havia algo em meu coração que me dizia para ficar atenta, para continuar a me cuidar e a me monitorar. Quando o médico saiu, minha filha mais velha entrou no quarto, com um olhar preocupado. Mãe, o que o médico disse? Está tudo bem? Ela perguntou, esperando por uma resposta positiva, mas eu sabia que a preocupação ainda estava em seus olhos. Ele disse que a cirurgia foi um sucesso, que não há complicações e que eu devo me recuperar bem. Mas eu ainda tenho essa sensação estranha, sabe? Respondi, tentando esconder o medo, mas minha filha percebeu a incerteza em minha voz. Eu entendo, mãe. Eu também vi aquele jornal e fiquei preocupada. Mas o médico é especialista, e se ele disse que está tudo bem, então podemos confiar nele, não é? Eu dei um sorriso fraco. Eu queria acreditar que sim, que estava tudo bem. Mas a verdade é que com toda a minha experiência de vida, eu sabia que nem sempre a aparência das coisas reflete a realidade. Eu só queria me sentir segura, sem a preocupação constante de que algo poderia dar errado. Naquela noite, enquanto descansava, os sons da cidade lá fora eram abafados pela janela do hospital. Eu olhava para o teto, tentando me concentrar no som suave da respiração que entrava e saía de mim. A cada momento, o medo diminuía um pouco mais, mas não desaparecia completamente. A jornada de recuperação estava apenas começando, e eu sabia que, se eu realmente queria seguir em frente, precisaria encontrar uma maneira de lidar com esse medo de forma construtiva. O que quer que acontecesse, o mais importante agora era que eu estava viva e que, de alguma forma, essa cirurgia me permitiria seguir com mais saúde, talvez com mais cuidados, mas com uma chance de recomeçar. Era isso que eu mais precisava acreditar agora, que a vida, com todos os seus desafios, sempre nos dá uma nova oportunidade, mesmo nos momentos de medo e incerteza. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Embora minha cirurgia tivesse sido um sucesso, a notícia sobre as complicações de idosos em procedimentos semelhantes ainda rondava minha mente. Mesmo com a garantia do médico, algo dentro de mim continuava a questionar tudo o que eu sabia sobre a minha saúde. Eu sabia que minha recuperação seria tranquila, mas também sabia que o medo que agora morava em meu peito não poderia ser ignorado. O hospital era um lugar que eu nunca gostei muito. O cheiro de medicamentos, o som constante de máquinas e o silêncio que tomava conta das salas de recuperação sempre me faziam sentir uma sensação estranha. Agora, após a cirurgia, aquele ambiente parecia mais opressor do que nunca. Eu queria estar em casa, com minha família, mas ao mesmo tempo sabia que deveria descansar e seguir as orientações médicas. Na manhã seguinte, o médico voltou para me avaliar.
Ele entrou no quarto com um sorriso tranquilo, como se nada tivesse acontecido, e começou a checar os meus sinais vitais. Como está se sentindo, Dona Adélia? Ele perguntou, com um tom de voz que parecia quase automático. Eu o olhei com um sorriso cansado, mas não conseguia esconder minha inquietação. Estou me sentindo bem, mas ainda tenho uma sensação estranha. Eu sei que você disse que está tudo bem, mas aquela notícia que minha filha viu no jornal me deixou preocupada. Ele parou por um momento e me olhou com mais atenção. Parecia que ele sabia o que eu estava dizendo, mas não queria alimentar mais o medo. Eu entendo sua preocupação, Dona Adélia, e posso garantir novamente que a sua cirurgia foi um sucesso. Não houve complicações e sua recuperação está seguindo o curso normal. Pode confiar na equipe médica, estamos acompanhando sua recuperação de perto. Eu sabia que ele estava tentando me tranquilizar, mas mesmo com suas palavras de conforto, eu não conseguia parar de pensar naquelas notícias. Algo dentro de mim, talvez o instinto de proteção, me dizia para ficar alerta. E eu queria mais do que palavras. Eu queria certezas, provas de que tudo o que eu havia feito estava, de fato, seguro. Eu sei que você quer me tranquilizar, mas você pode entender a minha preocupação. As notícias no jornal não mentem, e muitas dessas complicações estão acontecendo, não é? Como posso ter certeza de que a minha cirurgia não vai me trazer problemas? Eu perguntei, minha voz mais firme agora, buscando uma resposta que me desse alguma paz. Ele me olhou, aparentemente ponderando minhas palavras. As complicações são raras, Dona Adélia. A maior parte dos pacientes que realizam essa cirurgia se recupera sem qualquer problema. O que precisamos fazer é monitorar, e você terá acompanhamento contínuo. A medicina tem seus riscos, é verdade, mas também tem muitos avanços, e é por isso que podemos garantir que a recuperação será bem-sucedida. Eu sabia que ele estava sendo honesto, mas o medo ainda estava lá. A ideia de ser uma estatística, de ser apenas mais um caso raro de complicação, me assombrava. Não queria pensar nisso, mas era impossível ignorar. Após a conversa com o médico, eu fiquei mais tranquila por alguns momentos, mas a inquietação nunca me deixou de verdade. A dor na área da cirurgia era suportável, mas as emoções conflitantes estavam me consumindo. Eu sabia que meu corpo estava se recuperando bem, mas a minha mente parecia incapaz de acompanhar a mesma velocidade. Ao longo daquele dia, recebi a visita de minha filha mais velha, que parecia mais aliviada por me ver bem, mas também trazia consigo uma preocupação silenciosa. Ela sabia o quanto eu estava sofrendo emocionalmente, embora eu não falasse sobre isso diretamente. Mãe, sei que as notícias te afetaram muito. Você sabe que o médico está certo, né? A cirurgia foi simples e está tudo indo bem. Ela disse, tentando me tranquilizar, mas percebi que ela também estava tentando convencer a si mesma. Eu sei, filha, mas a minha cabeça não para. Eu sei que os riscos são baixos, mas e se... E se eu for uma exceção? E se algo der errado? Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo, e agora estou pensando que, talvez, eu tenha me arriscado demais. Respondi, minha voz trêmula, revelando um medo que eu nunca havia compartilhado com ela.
Ela se sentou ao meu lado, pegou minha mão e olhou para mim com uma expressão de empatia. Mãe, todo mundo tem medo. Todo mundo fica ansioso com uma cirurgia, principalmente com a nossa idade. Mas o que você precisa entender é que você está fazendo o melhor para a sua saúde. Não podemos controlar o que pode acontecer, mas podemos escolher como lidar com isso. E você tem lidado com isso com muita coragem. Eu a olhei e vi o quanto ela estava tentando ser forte por mim. Ela sempre foi a mais racional da família e eu sabia que ela tinha razão. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que eu precisava tomar as rédeas dessa situação, não deixar que o medo me dominasse. A verdade era que, embora eu estivesse com medo, eu ainda tinha algo poderoso dentro de mim, a vontade de lutar, de viver. À noite, a recuperação estava indo bem, mas meu espírito estava inquieto. Eu sabia que algo estava me bloqueando. Eu precisava de um encerramento, de uma resposta definitiva. As palavras do médico não eram suficientes. Eu precisava de mais ação, de mais garantias de que eu estava segura. Então, tomei a decisão de falar com um especialista em quem confiava. Decidi pedir uma segunda opinião. No dia seguinte, ainda me sentindo cansada da cirurgia, eu liguei para o meu amigo, o Dr. Humberto, um cirurgião especializado em casos como o meu. Ele estava em um congresso, mas se ofereceu para me atender imediatamente. Quando ele entrou na sala, pude sentir sua energia positiva, o que me trouxe um pouco de conforto. Dona Adélia, você já passou pela parte mais difícil. A cirurgia foi bem-sucedida e seus sinais vitais estão excelentes. Pode ficar tranquila. A preocupação que você tem é completamente compreensível, mas a medicina é feita de estatísticas. As chances de complicações são mínimas. Eu o observei atentamente, e a certeza em sua voz me deu uma sensação de alívio. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Dr. Humberto, você tem razão. Eu sei que a maioria das cirurgias desse tipo não apresenta complicações. Eu só precisava ouvir isso de novo. Muito obrigada. Eu disse com um sorriso sincero, finalmente começando a relaxar. A vida tem uma maneira única de nos testar nos momentos mais inesperados. Depois de toda a tensão, os medos e a ansiedade que passei nos dias que se seguiram à cirurgia, eu finalmente comecei a me sentir mais leve. Eu sabia que ainda havia muito a ser feito, mas eu também sabia que estava dando passos importantes para me recuperar não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A recuperação não era apenas sobre o meu corpo, mas sobre a minha mente e espírito. Eu tinha de me fortalecer em todos os aspectos. O médico me deu todas as instruções necessárias para a recuperação física, e a equipe de enfermagem foi maravilhosa, me monitorando e garantindo que tudo estivesse indo bem. Mas o que realmente me estava desafiando era a minha mente. Como uma mulher de 65 anos, acostumada a ser a rocha da minha família, era difícil agora me ver tão vulnerável. Eu sabia que minha recuperação não seria apenas sobre repouso, mas também sobre como lidar com a sensação de impotência que me dominava. A sensação de ser dependente, de ter que pedir ajuda para as coisas mais simples, era algo novo para mim. O apoio da minha família, embora eu tivesse um certo orgulho em não precisar deles, estava sendo fundamental. Meus filhos, que antes estavam mais preocupados com suas rotinas e com a pizza da noite, agora estavam mais atenciosos.
E, embora minha filha mais velha tentasse ser pragmática, ela também me mostrou pela primeira vez a preocupação genuína que nunca havia deixado transparecer antes. A visita do meu filho foi breve, mas significativa. Ele sempre teve uma maneira de brincar com as situações, mas eu percebi que ele estava tentando ser mais presente, algo que ele nunca fizera antes de forma tão direta. Mãe, o que o médico disse? Está tudo certo? Ele perguntou com uma expressão que eu não costumava ver em seu rosto, uma mistura de preocupação e carinho genuíno. Eu sorri e acenei com a cabeça, tentando dar a ele a segurança de que tudo estava bem, mas sabia que ele não estava comprando a minha calma de imediato. Eu ainda via aquele brilho de preocupação em seus olhos. Ele me observava como se quisesse fazer mais, mas não sabia como. Eu sei que você tem suas dúvidas, mãe. Mas olha, só me promete uma coisa, que vai se cuidar. A gente não pode perder você. Ele disse com um tom mais sério. O que ele não sabia era que eu também estava com medo de perder a mim mesma. Não sabia exatamente o que queria dizer com isso, mas a verdade era que essa experiência tinha me deixado muito mais vulnerável do que eu jamais imaginei ser capaz de admitir. Algo que eu havia ignorado por anos agora estava bem na minha frente. A minha própria mortalidade. E, em momentos como esse, eu me vi buscando forças onde antes eu acreditava que não havia. Naquela noite, depois de minha recuperação inicial, me vi refletindo sobre tudo o que havia acontecido. O que eu temia parecia ter se dissipado, mas o sentimento de fragilidade ainda estava ali. Durante a noite, enquanto todos dormiam, eu me vi observando as estrelas pela janela do quarto do hospital. O som das máquinas e os bips dos monitores eram reconfortantes, pois me lembravam que estava viva, mas também me lembravam de que a vida não era eterna. E naquele momento, pensei em tudo o que eu ainda queria fazer, tudo o que eu ainda poderia alcançar. Quando a manhã chegou, minha filha mais velha entrou no meu quarto, como sempre fazia quando estava preocupada. Ela parecia aliviada, mas seus olhos ainda carregavam a sombra da preocupação. Mesmo que ela tentasse disfarçar, eu sabia o quanto aquilo tudo estava afetando ela também. Aparentemente, ela havia se acostumado com a ideia de que eu seria imortal. Mas agora, ela via a realidade com mais clareza. Mãe, o médico disse que o mais difícil já passou, né? Ela perguntou, e embora o tom fosse casual, eu pude sentir que ela estava realmente tentando entender como eu me sentia. Eu sorri, tentando dissipar a tensão. Sim, filha. O mais difícil já passou, mas a recuperação vai ser longa. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Mas eu sei que vou conseguir. Só preciso do seu apoio. Eu disse, tentando ser forte, mas sabia que, em parte, eu estava me convencendo mais do que ela. Ela me olhou com um sorriso suave. Claro, mãe. Nós estamos aqui com você. Eu sei que você vai se recuperar e que vai sair dessa ainda mais forte do que antes. Eu sabia que ela estava falando com otimismo, mas a verdade é que o maior apoio que eu precisava não era apenas delas, mas de mim mesma. Eu tinha que me reconectar comigo, perceber que era possível ser vulnerável sem perder a essência de quem eu era.
Eu sabia que a recuperação era um processo e que não seria fácil. Havia dias bons e dias ruins, e isso estava bem. Eu precisava entender que, por mais que eu me esforçasse para ser a rocha, eu também precisava ser humana. O apoio da minha família foi essencial, mas também foi na solidão do meu quarto, observando o luar através da janela do hospital, que eu realmente comecei a me entender melhor. Quando finalmente voltei para casa, depois de alguns dias de observação, eu me senti um pouco mais forte. Mas ainda sabia que a batalha emocional estava apenas começando. Agora, mais do que nunca, eu precisava tomar as rédeas da minha vida, aceitar que o que eu temia era real, mas não precisava ser o que me definia. Eu sabia que minha família me amava, mas o maior amor que eu poderia oferecer a eles, neste momento, era o amor por mim mesma. O dia seguinte à minha chegada em casa foi um dos mais silenciosos que já vivi. O hospital, com seus sons e sua movimentação, agora parecia distante, como um pesadelo que havia ficado para trás. Em casa, o som da televisão, as conversas tímidas da minha família e o cheiro do café da manhã eram reconfortantes, mas algo dentro de mim ainda não estava totalmente em paz. A recuperação física estava indo bem, mas o emocional? Esse era o campo que eu ainda não havia explorado. Minha casa, que sempre fora o lugar de segurança e estabilidade para todos ao meu redor, agora parecia ser o local onde eu precisava redescobrir minha própria força. Não era mais sobre ser a rocha para os outros, mas aprender a ser a minha própria rocha, o que, de certo modo, era muito mais desafiador. A fragilidade que eu sentia, tanto física quanto emocional, me fazia perceber o quanto a vida pode mudar em um piscar de olhos. E, ao mesmo tempo, me forçava a reconhecer que sim, eu também tinha limites. Na manhã seguinte, enquanto todos estavam ocupados com suas rotinas, eu me sentei na varanda e fiquei olhando para o jardim. As plantas estavam mais verdes do que nunca, o sol brilhava forte. E tudo ao meu redor parecia continuar como sempre. Mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais a mulher que tomava conta de tudo. Eu estava aprendendo a pedir ajuda, a me permitir ser cuidada. Isso, para mim, era mais difícil do que qualquer cirurgia. Os dias foram passando e, aos poucos, fui me adaptando à ideia de que a recuperação seria um processo gradual que exigiria paciência. Eu tentava me convencer de que não era o fim, mas o começo de algo novo. Algo que eu precisava descobrir, tanto dentro de mim quanto ao meu redor. Minha família me dava todo o apoio necessário, mas não era mais apenas sobre o que eles faziam por mim. Era sobre o que eu estava fazendo por mim mesma. Foi durante uma tarde chuvosa, quando estava sozinha em casa, que comecei a pensar sobre o que a vida realmente significa para mim agora. Eu nunca fui de ficar pensando na morte ou em deixar um legado, mas a cirurgia e tudo o que aconteceu me fizeram refletir sobre as coisas que realmente importam. Eu sabia que tinha muito mais a viver, mas também sabia que precisava fazer as pazes com a ideia de que minha jornada estava longe de ser simples. Eu me peguei relembrando momentos do passado, lembrando da minha juventude, das dificuldades que passei e das muitas vezes em que pensei que não seria capaz de superar. Mas, de alguma forma, eu sempre encontrava forças dentro de mim para continuar. Agora era isso que eu precisava fazer novamente. Buscar dentro de mim a força para recomeçar.
Não de uma forma grandiosa, mas de maneira silenciosa, como a árvore que cresce lentamente até se tornar imponente. Nos dias seguintes, fui percebendo pequenas mudanças. Eu me senti mais conectada comigo mesma, com a minha história e com a minha família. Cada momento de descanso, cada pequeno gesto de carinho que recebia de meus filhos e netos me dava mais forças. Mas o mais importante foi perceber que, apesar de tudo o que passamos, a vida continua. E como sempre, ela nos ensina a sermos gratos por cada dia. Foi em uma dessas tardes tranquilas, quando minha filha mais nova me visitou, que ela me deu uma nova perspectiva sobre tudo isso. Ela entrou na minha sala, trazendo consigo um sorriso radiante e uma energia que me fez lembrar da minha própria juventude. Mãe, como você está se sentindo? Eu sei que essa recuperação não é fácil, mas eu vejo uma grande força em você. Você está mais tranquila. Ela comentou, sentando-se ao meu lado, com um olhar preocupado, mas também cheio de admiração. Eu a olhei com um sorriso. Não era fácil para mim admitir, mas eu estava me sentindo mais forte, mais conectada comigo mesma. Eu sabia que o processo de cura não seria rápido, mas agora eu via que minha recuperação era muito mais do que física. Era sobre me permitir ser vulnerável e aceitar que a vida não é algo que podemos controlar completamente. Estou melhor, querida. Não só fisicamente, mas também emocionalmente. Eu sempre achei que tinha que ser forte o tempo todo, mas agora percebo que a verdadeira força vem da capacidade de ser frágil, de aceitar que, às vezes, precisamos de apoio, de carinho, de ajuda. E isso, filha, me fez crescer. Ela me olhou surpresa, mas um sorriso iluminou seu rosto. Eu sabia que ela estava começando a entender a profundidade das minhas palavras. Para mim, era uma revelação, uma descoberta sobre a verdadeira força. Não era sobre ser imbatível, mas sobre aprender a lidar com as fraquezas e a permitir-se crescer a partir delas. Mãe, eu sempre te vi como alguém indestrutível, mas agora vejo uma nova força em você, mais verdadeira, mais humana. Eu admiro muito você. Ela disse com uma voz carregada de carinho e respeito. Essas palavras, simples, mas profundas, foram mais poderosas do que qualquer elogio sobre a minha força física. Elas representavam a verdadeira vitória para mim. O reconhecimento de que eu estava aprendendo a ser verdadeira comigo mesma, e que isso era o maior sinal de força que eu poderia ter. Enquanto o tempo continuava sua jornada, eu me sentia mais conectada à minha própria história e à minha família. A recuperação, que no início parecia um fardo, se tornava agora uma oportunidade de recomeço. O que antes parecia um fim estava se tornando um novo capítulo. Eu sabia que, ao final, o que realmente importava não eram as complicações ou os medos que enfrentei, mas o que fiz com tudo isso. Eu estava escrevendo uma nova história, mais forte, mais verdadeira, mais humana. A vida é feita de altos e baixos, mas o importante é nunca perder a esperança de que sempre haverá uma nova chance de recomeçar. A recuperação física seguia o seu curso normal, com a dor diminuindo a cada dia. No entanto, a maior luta não era contra a dor do corpo, mas contra os pensamentos que insistiam em me visitar a cada momento de solidão. Os medos, as inseguranças e, principalmente, as reflexões sobre a vida estavam presentes em cada canto da minha casa.
Eu sabia que tudo isso fazia parte de um processo, mas não era fácil aceitar a vulnerabilidade que sentia. À medida que os dias passavam, eu me via buscando algo mais. Não era apenas o corpo que estava se recuperando, mas algo dentro de mim. Havia uma sensação de renovação, uma ideia de recomeço que estava começando a ganhar força, mas que ainda não conseguia nomear. Eu sabia que o momento de transformar minhas fraquezas em força estava se aproximando, mas também sabia que isso exigiria coragem, algo que, até aquele momento, não tinha experimentado de forma tão intensa. Era estranho como uma cirurgia, algo tão simples, poderia me trazer tantas revelações. Quando estava no hospital, rodeada de enfermeiros e médicos, eu mal tinha tempo de pensar sobre o que estava acontecendo em minha vida. Mas agora, em casa, com tempo para refletir, comecei a questionar muitas coisas. As palavras do médico, que antes pareciam apenas um consolo, agora pareciam mais como um convite para recomeçar. Recomeçar não só fisicamente, mas emocionalmente. Era um processo que eu não sabia que precisaria passar, mas que de alguma forma sabia que estava sendo guiada para isso. Naquela manhã, enquanto meu marido estava no trabalho e os filhos estavam ocupados com seus compromissos, eu me encontrei sozinha na sala. Era um silêncio absoluto, mas não era o silêncio desconfortável que sempre temia. Era um silêncio que me dava a oportunidade de refletir, de me encontrar em meio à tempestade de pensamentos que nunca paravam. Eu olhei pela janela, observando as árvores balançando com a brisa suave, e pensei sobre como a vida tem um jeito estranho de nos mostrar quem realmente somos quando somos confrontados com algo grande. Foi naquele momento que eu percebi. Eu estava tentando fazer algo que por muito tempo havia evitado. Eu estava me permitindo ser vulnerável. Eu estava deixando o medo entrar, mas sem deixar que ele tomasse o controle. Eu sabia que, para seguir em frente, precisaria aceitar que a vida, com todos os seus desafios, era uma constante luta pela adaptação. Eu precisava aceitar o que não podia mudar e, ao mesmo tempo, lutar por aquilo que poderia transformar. Eu me levantei da cadeira e comecei a andar pela casa. As paredes, que antes estavam cheias de lembranças, agora pareciam diferentes. Eu estava em um lugar diferente, com um olhar diferente sobre a minha própria vida. Eu sabia que o que estava vivendo não era apenas uma recuperação física, mas uma transformação interior. E naquele momento, eu decidi que queria mais do que apenas sobreviver. Eu queria viver de forma plena, aproveitar cada momento que ainda me restava com mais sabedoria, mais amor e mais paciência. Foi então que decidi dar o próximo passo. Eu precisava me reconectar com algo que sempre amei: a arte. Durante anos, as pinturas, os quadros e os desenhos foram uma forma de expressão para mim. Eu sempre adorei pintar, mas com o passar dos anos, fui deixando isso de lado. No entanto, naquele momento, decidi pegar os pincéis novamente. A arte seria minha forma de reconstrução, minha forma de enfrentar o medo e de transformar minhas emoções em algo bonito. Passei horas pintando naquela tarde, cada pincelada parecia aliviar a tensão que eu sentia. A arte estava me permitindo expressar o que eu não conseguia dizer em palavras.
Cada movimento na tela me fazia sentir mais conectada a mim mesma. Eu estava começando a me entender de uma forma nova, mais profunda. Eu sabia que não seria fácil, que ainda teria dias difíceis pela frente, mas eu também sabia que tinha dentro de mim a capacidade de me transformar. Naquele momento, meus filhos chegaram em casa. Eles estavam visivelmente felizes ao me ver tão envolvida na pintura. Eu sabia que, apesar de todas as dificuldades, minha recuperação estava me levando a um lugar de paz interior que eu não imaginava. Eles pararam por um instante, observando as cores no quadro, e percebi que, mesmo com o caos do mundo lá fora, o que eu estava criando ali dentro da minha casa era algo que fazia sentido. Mãe, isso está maravilhoso! Minha filha mais nova exclamou, aproximando-se do quadro. Eu nunca te vi pintar assim antes. Eu sorri, sentindo uma alegria silenciosa por dentro. Não era só a pintura, mas o fato de que, mesmo depois de tudo, eu estava encontrando uma nova forma de me expressar, de me reconstruir. A recuperação não era apenas sobre o corpo, era sobre a alma. O tempo passou e os dias foram ficando mais leves. Aos poucos, fui aceitando que a recuperação física era um reflexo de algo maior acontecendo dentro de mim. A vida me desafiou de uma maneira que eu não imaginava, mas também me deu a chance de olhar para mim mesma de uma maneira mais profunda. Eu sabia que, para seguir em frente, precisaria continuar a buscar dentro de mim as respostas para as perguntas mais difíceis. Mas agora, ao olhar para o quadro que estava na minha sala, eu sabia que estava no caminho certo. Eu havia começado a reconstruir a minha vida de uma maneira mais verdadeira, mais conectada com a essência do que sou. A cirurgia me trouxe o medo, mas também me trouxe a força para continuar a caminhada, para aceitar minha vulnerabilidade e para abraçar o que o futuro poderia me oferecer. Os dias foram passando e eu comecei a perceber que a recuperação, que antes parecia um fardo, estava se transformando em um processo de renovação. Embora meu corpo estivesse se curando de maneira física, algo muito maior estava acontecendo dentro de mim. Cada pincelada que eu dava no quadro era como uma meditação, uma forma de conectar minha mente e meu espírito com a arte que sempre amei. Pintar não era apenas um hobby, mas um refúgio, uma forma de exprimir o que palavras não conseguiam expressar. Através das cores e das formas, eu estava reconstruindo minha alma. Ao longo das semanas, comecei a receber mais visitas dos meus filhos e netos. Eles estavam se adaptando à ideia de que minha cirurgia não era algo trivial, mas o mais bonito de tudo foi ver o quanto eles estavam se aproximando de mim. A cirurgia, de certa forma, trouxe algo que eu nunca imaginaria: a consciência de como é importante estar presente para os outros e permitir que eles estejam presentes para mim. Antes, minha vida era sobre cuidar dos outros, mas agora estava aprendendo a receber cuidado, o que não era nada fácil para mim. Minha filha mais velha, que sempre foi mais pragmática, começou a me visitar com mais frequência. Ela me viu pintando e ficou maravilhada com o que viam seus olhos. Era como se ela estivesse vendo um lado de mim que até então ela não conhecia. Mãe, nunca imaginei que você pintasse assim.
Sempre pensei que você fosse só aquela mulher forte que resolvia tudo, mas agora vejo que há uma sensibilidade que você tem que ninguém sabia. Ela me disse com um sorriso admirado. Eu ri suavemente, sentindo uma onda de carinho por ela. Sim, eu sempre fui a mulher forte, aquela que mantinha tudo em ordem, mas agora, mais do que nunca, eu sentia que estava entendendo que ser forte não significava carregar o mundo sozinho. Era sobre ter coragem para se abrir, para se vulnerabilizar. Eu estava começando a entender isso de uma maneira mais profunda. Eu comecei a me envolver mais com as coisas que me traziam prazer, e aos poucos, o medo que eu tinha da cirurgia foi se dissipando. A arte se tornou uma terapia, e minha casa começou a refletir isso. O quadro na sala se transformou em uma representação da minha jornada de recuperação. Uma obra em constante mudança, onde cada cor representava um passo dado em direção à cura. Com o tempo, comecei a me sentir mais viva. Eu percebia que a recuperação não era apenas sobre o que estava acontecendo com meu corpo, mas sobre a maneira como eu estava lidando com o processo. A confiança, que por muito tempo esteve ausente, começou a se restaurar. E o mais surpreendente foi que a confiança não vinha apenas dos outros, mas de mim mesma. Eu estava aprendendo a me aceitar mais, a me perdoar por todas as vezes que duvidei de mim mesma. A verdade é que ninguém pode ser forte o tempo inteiro. Todos temos nossas fraquezas, nossas dúvidas, mas o que importa é como escolhemos lidar com elas. Eu estava decidida a viver o que me restava com autenticidade, sem mais medo de me mostrar vulnerável. Naquele fim de semana, enquanto eu estava com minha neta pintando juntas, senti que tudo estava finalmente se encaixando. A jovem, com seus olhos curiosos, me perguntava sobre as cores, sobre o significado de cada traço. Eu a ensinei, não só sobre a arte, mas sobre a vida, sobre como, mesmo nos momentos de dor, podemos criar algo bonito e significativo. A vida continuava e eu sabia que, por mais que a cirurgia tivesse sido apenas o início de uma fase da minha vida, ela também representava o começo de algo mais profundo. Eu não queria apenas viver os dias, mas queria fazer cada dia contar. E para isso, eu precisava me dedicar àquilo que realmente importava. E, mais importante, precisava me dedicar a mim mesma. Aos poucos, a preocupação com minha saúde foi diminuindo, mas a gratidão que senti por ter superado tudo o que passei foi crescendo. Não se tratava apenas de ter sobrevivido à cirurgia, mas de ter aprendido a enxergar a vida de uma forma diferente, com mais apreço, mais amor e mais paciência. Quando finalmente fui liberada para voltar às minhas atividades cotidianas, um sorriso genuíno se formou em meu rosto. Eu sabia que a vida nunca seria perfeita, mas agora eu estava mais preparada para enfrentá-la com os olhos da sabedoria, com a consciência de que as dificuldades sempre trazem consigo a oportunidade de aprender e crescer. Minha relação com minha família se tornou mais profunda. Eu não era mais apenas a figura forte e inquebrável que eles viam, mas também uma mulher que sabia ser vulnerável, que se permitia sentir e se abrir.
Isso trouxe algo que eu não esperava, uma conexão mais verdadeira, mais humana, com todos ao meu redor. Eu olhei para o quadro que estava na sala de estar, observando cada detalhe que eu mesma havia criado. Eu vi nas cores e formas a representação da minha jornada, os altos e baixos, os momentos de dor e de superação, os momentos em que duvidei de mim mesma e os momentos em que me descobri mais forte do que imaginava. Cada pincelada era uma lição de vida. A recuperação não terminou com a cirurgia. Ela era um processo contínuo, uma jornada que estava apenas começando. Eu sabia que não seria fácil, que haveriam outros desafios pela frente, mas agora eu estava pronta para enfrentá-los com coragem, com a força que vinha de dentro e com o apoio da minha família, que, de alguma forma, também estava se transformando. Eu me levantei e olhei pela janela mais uma vez, contemplando o horizonte. A vida, com seus altos e baixos, continuava. Mas, ao contrário de antes, eu não tinha mais medo de viver o que viria. Eu estava pronta para o futuro, com confiança, com amor e com a sabedoria que só as experiências da vida podem nos dar. O tempo tem essa forma peculiar de ensinar lições. E, após a cirurgia, com tudo o que vivi e aprendi, eu me vi em um ponto da minha vida em que eu nunca imaginei estar. Não era apenas uma questão de recuperação física, mas de reconstrução emocional. Eu estava me tornando alguém diferente, mas essa transformação não era algo que eu temesse. Pelo contrário, era como um novo começo, um novo capítulo em minha vida. Eu estava começando a aceitar que as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, faziam parte de mim. Elas não me tornavam fraca, mas sim mais forte. E, ao mesmo tempo, elas me lembravam do quanto era importante valorizar o presente, porque a vida, por mais que pareça garantida, é imprevisível e preciosa. O processo de recuperação me fez refletir sobre muitas coisas. Durante anos, vivi minha vida com um foco quase exclusivo no cuidado dos outros. Minha família, meus filhos, minha casa, tudo girava em torno deles. Mas agora, eu percebia que o cuidado comigo mesma era igualmente vital. Eu precisava me priorizar mais, dar valor ao meu tempo, ao meu bem-estar, ao que realmente importava para mim. Isso era algo que eu nunca tinha feito de verdade. Nos dias seguintes, fui aos poucos voltando à rotina, mas com uma nova perspectiva. Cada tarefa do dia a dia, por mais simples que fosse, ganhou um significado novo. Eu já não olhava as coisas da mesma forma. Estava mais atenta ao que sentia, ao que me fazia bem. E, principalmente, às pequenas alegrias que antes passavam despercebidas. Um dia, depois de passar uma manhã pintando e me dedicando a mim mesma, decidi ir até o parque perto de casa. Fazia tanto tempo que eu não caminhava por lá, que quase me esqueci de como aquele lugar trazia uma paz imensa para minha alma. Caminhei lentamente, sentindo o vento em meu rosto e a brisa suave, enquanto olhava as árvores balançando ao ritmo da natureza. Parecia que eu estava renascendo, revigorada por algo tão simples. Durante minha caminhada, encontrei com uma amiga de longa data, Dona Cláudia, que também estava dando sua volta pelo parque. Ela me olhou com aquele sorriso acolhedor e me cumprimentou com uma energia que me contagiou. Adélia, que bom te ver por aqui. Fiquei sabendo que você passou por uma cirurgia, mas olha só você, radiante. Como está se sentindo? Eu sorri, sentindo um certo alívio ao vê-la.
Dona Cláudia sempre foi uma mulher forte, com uma energia que transmitia confiança. Eu sempre admirei a maneira como ela lidava com a vida. Eu estou bem, Cláudia. Sabia que precisava dessa recuperação, mas, sabe, não é só o corpo que precisa se recuperar. Eu também estou lidando com a cabeça e o coração. Nunca pensei que fosse aprender tantas coisas com uma simples cirurgia. Eu disse, refletindo sobre o que havia vivido nos últimos dias. Ela me olhou com uma expressão de compreensão e colocou a mão no meu ombro. Adélia, eu sempre soube que você era uma mulher forte, mas vejo agora que a verdadeira força vem de dentro. Você está aprendendo a cuidar de si mesma, e isso é o maior sinal de sabedoria. Suas palavras tocaram meu coração de uma maneira que eu não esperava. Era como se ela tivesse dado nome a tudo o que eu estava vivenciando. A sabedoria, de fato, não vinha da resistência em ser forte, mas da aceitação de ser vulnerável, de aprender a cuidar de si mesma e de não ter medo de mostrar quem somos de verdade. Esse era o aprendizado que eu estava descobrindo aos poucos. Eu também aprendi muito com você, Cláudia. Às vezes, pensamos que a vida tem que ser vivida de uma forma rígida, sem espaço para falhas. Mas o que estamos vendo agora é que o verdadeiro valor está em aprender com os erros, em ser grato pelo que temos e, mais importante, em dar espaço para o que nos faz felizes. Eu disse com um sorriso genuíno. Ela me olhou e assentiu, como se estivesse validando o que eu estava dizendo. A conversa com Dona Cláudia me trouxe uma sensação de paz, como se eu tivesse encontrado uma amiga que entendia exatamente o que eu estava vivendo. Ao longo das semanas, a vida foi me ensinando a arte da paciência. Não a paciência de esperar sem ação, mas a paciência que vem do entendimento de que as coisas têm o seu tempo e que, às vezes, o melhor que podemos fazer é simplesmente aceitar o ritmo da vida. Eu ainda sentia pequenos medos de vez em quando, mas eles já não tinham o mesmo poder sobre mim. Eu sabia que, com o tempo, tudo passaria. E o que ficou de mais importante foi a compreensão de que a felicidade está, muitas vezes, nas pequenas coisas. Minha família, que antes estava preocupada com minha cirurgia, agora começou a perceber a mudança em mim. Eu estava mais tranquila, mais presente, mais aberta para as coisas simples da vida. Meus filhos começaram a se aproximar mais, entendendo que, para mim, o que importava era estar presente para eles de maneira verdadeira, sem pressa, sem cobranças. Estávamos criando novos laços, mais profundos e mais saudáveis. Uma tarde, enquanto eu estava com meus netos, brincando no jardim, me dei conta de algo profundo. A vida, com suas mudanças e reviravoltas, me deu a chance de redescobrir a mim mesma. Eu não precisava mais lutar contra os medos, as limitações ou as inseguranças que me definiam antes. Eu agora estava em controle, mas de uma maneira mais gentil, mais compassiva. A cirurgia, que parecia ser apenas um desafio físico, se transformou em um convite para uma nova maneira de viver. Eu sabia que a jornada ainda tinha seus altos e baixos, mas o que realmente importava era o caminho que eu escolhia seguir a partir daquele momento.
A cada passo que dava, a cada mudança que fazia dentro de mim, eu me sentia mais conectada à minha essência, e isso, para mim, era a maior vitória de todas. Quando olho para a tela em branco, com pincéis em mãos, ou para os momentos de serenidade que encontro em minhas caminhadas, sei que o verdadeiro significado da vida está em aprender a viver com gratidão, aceitação e, acima de tudo, com a coragem de ser quem realmente somos. As semanas seguintes foram marcadas por uma sensação de paz que eu nunca imaginaria encontrar em um momento tão turbulento. Eu havia enfrentado meus medos, aceitado minhas limitações e, mais importante, compreendido que a verdadeira força não está apenas em ser forte, mas em saber se adaptar e reconhecer o que realmente importa. Eu comecei a entender que, para realmente viver a vida de forma plena, é preciso estar em sintonia com o que sentimos, com as nossas necessidades emocionais e espirituais. Não podemos apenas viver para os outros, sempre tentando ser a pessoa que todo mundo espera. Às vezes, precisamos tirar um tempo para cuidar de nós mesmos, para nos reconectar com nossas paixões e desejos mais profundos. Eu havia encontrado uma nova maneira de viver, mais equilibrada, mais centrada. As tardes que passei no parque, pintando, lendo ou simplesmente observando o mundo ao meu redor, me deram uma sensação de renovação. Eu não sabia que havia perdido tanto tempo me preocupando com coisas pequenas, com coisas que, na verdade, não faziam a menor diferença. Agora eu estava mais atenta ao que realmente importava: minha saúde, meu bem-estar, minha família e, acima de tudo, a minha paz interior. Em um desses dias, enquanto eu estava pintando em meu estúdio, minha filha mais velha entrou na sala e me observou em silêncio. Quando eu terminei a pintura, ela se aproximou e se sentou ao meu lado. Sempre que ela me olhava, parecia que ela estava me analisando, tentando entender a mulher que eu estava me tornando. Mãe, nunca pensei que veria você assim. Você está diferente, mais tranquila, mais você mesma, ela disse com um sorriso suave. Eu olhei para ela, e o que vi em seus olhos era algo que eu nunca tinha visto antes: admiração. Durante tantos anos, eu fui a mãe que se dedicou inteiramente à família, a mulher que estava sempre lá para todos, mas que nunca se permitia ser ela mesma. Agora, eu estava começando a ver o reflexo de uma mulher mais completa, mais verdadeira. E, de certa forma, isso me fez sentir mais conectada com minha filha, como se a distância que existia entre nós estivesse se dissipando. Eu nunca soube que precisava dessa mudança até agora, filha. Mas agora vejo que precisava me encontrar antes de qualquer coisa. E você sabe o que mais? Eu finalmente entendi que para estar bem com os outros, preciso estar bem comigo mesma. Eu disse, com um sorriso de satisfação, sabendo que essa era a verdade que eu havia encontrado. Ela assentiu e pude ver que ela entendia. O que mais me tocava era que, ao longo de toda a minha vida, eu havia me concentrado em ser forte para os outros, mas agora eu sabia que a verdadeira força estava na minha vulnerabilidade. Eu precisava me permitir ser humana, falha, mas acima de tudo, verdadeira.
A recuperação continuava, mas eu já não via mais isso como um processo doloroso. Era, na verdade, uma renovação. As caminhadas matinais, os cafés com minha família e as tardes dedicadas à pintura me mostraram que eu ainda tinha muito a viver, muito a aprender. Eu não estava mais preocupada com o que o futuro poderia me trazer. Em vez disso, eu estava focada no que eu poderia fazer agora para aproveitar cada momento, por menor que fosse. Eu havia aprendido a viver no presente, a aceitar que a vida é uma série de altos e baixos, mas o mais importante é como escolhemos lidar com eles. A vida não seria sempre fácil, mas agora, mais do que nunca, eu sabia que estava pronta para enfrentá-la com coragem e leveza. Em uma tarde ensolarada, eu estava no jardim, observando as flores que começavam a desabrochar, quando meus netos chegaram. Eles correram até mim, com seus olhos brilhando de alegria. Eles sempre foram uma parte importante da minha vida. Mas agora eu via a beleza em cada momento que passávamos juntos, sem pressa, sem preocupações. Eu me sentei com eles na grama, e enquanto brincávamos, senti uma paz tão profunda que parecia me envolver por completo. O que mais eu poderia pedir? Eu estava cercada de amor, de vida e de tudo o que era importante para mim. Enquanto brincávamos, um pensamento passou pela minha cabeça. Eu havia superado tanto. A cirurgia, os medos, as inseguranças. Tudo parecia agora uma história distante, uma lição que havia sido aprendida com dor, mas também com sabedoria. E, agora, eu estava pronta para seguir em frente, para viver plenamente, sem mais amarras do passado. No final daquele dia, enquanto o sol se punha e o céu assumia cores douradas e alaranjadas, eu sabia que estava em paz comigo mesma. As dificuldades da vida não desapareceriam, mas eu estava mais preparada para enfrentá-las. E mais importante, eu sabia que a felicidade não dependia de circunstâncias externas, mas da maneira como escolhemos viver. A vida continuava, e eu estava pronta para o que ela me reservasse. A jornada de transformação ainda estava em andamento, mas eu já me sentia mais inteira, mais completa do que nunca. O que quer que o futuro trouxesse, eu sabia que estaria pronta para abraçar cada momento com confiança e gratidão. O amanhecer daquele dia foi diferente. Eu acordava, como sempre, com o coração cheio de gratidão por mais um dia, mas agora havia algo a mais, algo que eu não sentia antes. Era a sensação de estar, finalmente, no controle da minha própria vida, com a força que eu sabia que possuía, mas que só agora estava começando a entender verdadeiramente. A cirurgia, que parecia ter sido o centro de uma grande virada, agora estava lá atrás, como uma memória que não me assombrava mais, mas me ensinava a ser mais consciente, mais atenta às minhas próprias necessidades. Eu percebia que, ao longo de tantos anos, fui empurrando o meu próprio bem-estar para o segundo plano. Sempre priorizando a minha família, a casa, as obrigações, mas esquecendo-me de mim mesma. A cirurgia foi o gatilho para minha transformação, mas o verdadeiro trabalho estava sendo feito agora, todos os dias, com pequenas escolhas. Na manhã seguinte, enquanto o café preparava-se na cozinha, eu sentava na varanda, respirando o ar fresco, sentindo o sol acariciar meu rosto. Era uma sensação boa, reconfortante. O jardim estava florescendo e a vida ao meu redor parecia mais vibrante do que nunca.
Eu estava começando a perceber o valor do simples, do ordinário, do que sempre esteve diante de meus olhos e que, por um tempo, eu deixei passar. Eu me levantei da cadeira e fui até a cerca, onde as flores mais coloridas estavam crescendo. Toquei as pétalas com a ponta dos dedos, sentindo a textura suave, e dei-me conta de algo. Eu havia esquecido o quão belas eram as pequenas coisas. O som dos passarinhos, o movimento das folhas, o brilho das flores ao sol. Eu tinha vivido minha vida tão apressada, tentando dar conta de tudo, sem perceber que a beleza estava no caminho e não no destino final. Mas a vida, como eu sempre soubera, não para. E a grande pergunta era: o que eu faria com tudo o que aprendi até aqui? Eu já sabia que não queria mais a vida que vivia antes. A rotina cansativa, a sensação de estar sempre cuidando dos outros, mas me negligenciando. Não. Agora era o momento de eu viver para mim também, de explorar o que me fazia feliz, de criar momentos de alegria que só eu poderia me proporcionar. Foi então que uma ideia começou a germinar em minha mente. Eu tinha sempre adiado o sonho de me aprofundar em algo que amasse. A arte, pintura, fotografia, artesanato, eram coisas que eu sempre amei, mas nunca tive tempo ou coragem de investir de verdade. Agora, mais do que nunca, eu sentia que essa era a hora. E, ao olhar para o futuro, vi uma oportunidade de transformar minha paixão por arte em algo mais significativo. Eu me perguntei: por que não fazer da arte uma parte integral da minha vida? A pintura não era só um passatempo, mas uma maneira de expressar minha própria jornada, minhas emoções, minha própria história. A cada pincelada, eu sentia que estava ressignificando as experiências que vivi. E talvez eu pudesse compartilhar isso com os outros. Com essa ideia firme em minha mente, decidi agir. Não queria mais esperar. Eu tinha tempo agora. Tempo para me dedicar ao que realmente amava. Minha primeira ação foi procurar um espaço onde eu pudesse pintar com mais liberdade. Eu sabia que com minha experiência poderia criar algo verdadeiramente bonito. Algo que fosse não só uma expressão de mim mesma, mas também um meio de inspirar outros a redescobrirem sua própria criatividade. Pedi conselhos a amigos e, ao mesmo tempo, fiz algumas pesquisas sobre cursos de arte e pintura. Eu queria aprender mais, expandir meu conhecimento e, quem sabe, até compartilhar isso com outras pessoas que, assim como eu, estavam em busca de algo mais profundo. Foi quando encontrei um pequeno ateliê na cidade, um lugar acolhedor e cheio de energia criativa, que oferecia workshops para iniciantes e artistas mais experientes. Eu sabia que aquele era o lugar certo. O tempo estava se tornando meu aliado e eu estava disposta a investir nele de maneira plena. Na mesma semana, eu me inscrevi em um curso de pintura no ateliê. A sensação de estar aprendendo algo novo, de me permitindo errar, de me permitindo crescer, foi indescritível. Eu me senti mais viva do que nunca, com uma energia renovada, como se estivesse finalmente no caminho certo. Meus filhos perceberam essa mudança em mim. Quando me viram inscrevendo-me no curso de arte, ficaram surpresos, mas também felizes por verem a nova disposição que eu estava tomando para a vida. Durante o jantar, meu filho mais velho comentou: "Mãe, você realmente está mudando. Eu nunca imaginei que você fosse se inscrever em um curso de arte."
Mas isso é ótimo, sabia? Eu olhei para ele, sorrindo. Eu também não imaginei, filho, mas a vida tem dessas surpresas. Acho que nunca é tarde demais para buscar o que realmente faz a gente feliz. Foi ali, naquele ateliê, que comecei a me encontrar ainda mais. Pintar não era apenas um passatempo, era uma verdadeira libertação. Era como se, a cada pincelada, eu estivesse escrevendo minha história, livre das amarras do passado, aberta para o futuro. Os dias passaram e, com eles, fui me apaixonando ainda mais pelo processo. Eu não sabia o que o futuro me reservaria, mas sabia que, enquanto estivesse no ateliê, em frente à tela, eu estava vivendo. E isso, para mim, significava estar verdadeiramente viva. Naquela tarde, enquanto eu pintava, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Cada cor que eu aplicava na tela parecia fazer o peso das preocupações se dissipar. A arte não era só uma forma de expressão, mas uma terapia para minha alma. E eu sabia que essa era a chave para o meu futuro, a liberdade de ser quem eu realmente era, sem medo, sem arrependimentos. Eu não sabia onde isso me levaria, mas uma coisa era certa. O caminho estava se abrindo, e eu estava pronta para seguir em frente, com o coração cheio de esperança e uma tela em branco para pintar o que quer que o futuro me trouxesse. O tempo continuava a passar, mas eu já não o sentia da mesma forma. O relógio parecia ter perdido o peso que eu lhe atribuíra ao longo da minha vida. Eu estava aprendendo a viver de uma maneira mais fluida, mais leve. A arte, mais do que qualquer coisa, se tornou a ferramenta com a qual eu reconstruí minha visão de mundo e a minha relação comigo mesma. Não era apenas sobre pintar ou criar algo bonito, mas sobre encontrar significado no processo de transformação. A cada sessão no ateliê, com o pincel nas mãos e a mente focada, eu sentia como se estivesse deixando para trás tudo o que me prendia ao passado. Cada cor que eu misturava, cada traço no papel, representava uma parte do meu passado sendo libertada. O que antes me parecia um fardo, agora estava se tornando uma forma de expressão e cura. Não era mais sobre o que eu poderia ter sido ou sobre os arrependimentos de não ter feito certas coisas. Agora era sobre o que eu poderia ser, e a arte era o meu caminho para essa nova versão de mim mesma. Aos poucos, meus filhos e netos começaram a perceber a mudança que estava acontecendo dentro de mim. Eles viram como a pintura me trouxe uma paz que eu não sabia que poderia experimentar. Minha filha mais velha, que sempre foi tão pragmática, começou a perguntar sobre as técnicas que eu estava aprendendo. E, surpreendentemente, até ela se interessou em tentar pintar. Eu sabia que estava criando um espaço para que todos, de alguma forma, se conectassem com sua própria criatividade, algo que nunca tinha acontecido antes. E isso me fez sentir ainda mais completa. Certo dia, após um mês dedicado ao meu novo hobby, decidi dar um passo a mais. Eu estava completamente imersa nas minhas pinturas, mas havia uma sensação dentro de mim dizendo que estava pronta para compartilhar com o mundo o que estava criando.
Não era sobre fazer sucesso ou ser reconhecida, mas sobre o desejo genuíno de mostrar ao mundo que nunca é tarde para recomeçar, para buscar a felicidade e para se entregar ao que realmente faz sentido. Fui até a galeria de arte local com um nervosismo inexplicável. Nunca imaginei que um dia me sentiria tão vulnerável mostrando algo tão íntimo, algo que representava minha própria jornada de superação. A dona da galeria, uma mulher simpática e acolhedora, me ouviu atentamente enquanto eu explicava minha história e mostrava algumas de minhas obras. Ela observou cada pintura com interesse e, ao final, olhou para mim com um sorriso no rosto. Adélia, suas obras têm algo de muito especial. Você tem uma maneira única de capturar a emoção. Gostaria de expô-las em nossa próxima mostra. Acho que o público vai se apaixonar pelo que você criou. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Eu não sabia o que esperar, mas, ao ouvir aquela resposta, algo dentro de mim se abriu. Não se tratava de reconhecimento, mas de ver meu trabalho, minha transformação, sendo apreciada por outros. Eu estava, finalmente, me permitindo ser vista, não mais como uma mulher invisível aos próprios olhos, mas como alguém que estava vivendo com propósito e verdade. Naquela noite, ao voltar para casa, fui tomada por uma sensação de paz que eu nunca imaginaria sentir. Eu não estava mais em busca de aprovação, mas estava simplesmente sendo eu mesma. O que me trouxe até aquele momento não foi uma busca por reconhecimento ou fama, mas a decisão de ser fiel a quem eu realmente sou. E isso, para mim, foi mais valioso do que qualquer sucesso. Quando a exposição aconteceu, muitos amigos e familiares compareceram, mas o que mais me emocionou foi ver as pessoas reagindo às minhas obras. Cada pintura que eu fiz era uma parte de mim, e ao vê-las sendo apreciadas, senti uma conexão profunda com aqueles que estavam ali. Foi como se as minhas emoções, as minhas inseguranças, os meus medos, tudo o que eu havia passado, tivesse se tornado algo belo, algo que tocava as pessoas de forma genuína. Após a exposição, a dona da galeria se aproximou e me disse: Adélia, você tocou muitas pessoas com o que fez. Eu realmente acredito que você tem muito mais a oferecer. Eu sorri e, mais uma vez, senti aquela paz interior que nunca havia experimentado antes. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas agora eu estava completamente em paz com o que estava acontecendo. O que mais me tocava era saber que eu havia dado o passo mais importante da minha vida, o de me permitir ser quem eu realmente sou, sem medo, sem pressa e sem a pressão de ser perfeita. Aos poucos, a vida foi voltando ao seu ritmo, mas agora eu a via com outros olhos. Eu tinha aprendido a valorizar os momentos simples, a me entregar ao que realmente me fazia bem, e a perceber que a felicidade não está no que conquistamos externamente, mas na forma como nos sentimos internamente. A arte, minha arte, me trouxe de volta a mim mesma, e agora eu estava mais do que pronta para seguir em frente. A pintura não foi apenas uma forma de expressão, mas um reflexo da minha própria jornada de superação. Eu finalmente havia me encontrado. Não era mais sobre a mulher que eu era, mas sobre a mulher que eu estava me tornando. Alguém mais completa, mais equilibrada, mais atenta às suas próprias necessidades. A mulher que havia aprendido, finalmente, a viver. E você gostou dessa história e quer acompanhar mais conteúdos como esse?
Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que possamos continuar compartilhando histórias emocionantes e cheias de sabedoria. E claro, deixe seu comentário abaixo, dizendo o que você achou da história de Dona Adélia. O seu feedback é super importante para nós. Muito obrigada por nos acompanhar até o final. Até a próxima!